Olá pessoal do canal Agricultura A a Z. Veja neste vídeo as melhores dicas para o manejo de plantas daninhas de difícil controle. Siga com o especialista Lucas Barcelos para saber sobre. Antes de seguirmos, gostaria de pedir para você se inscrever em nosso canal e não se esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda a gente. Bora pro vídeo? Você sabe o impacto das plantas daninhas de difícil controle nas lavouras produtoras de grãos? Olá, sou Lucas Barcelos, pesquisador em plantas daninhas da Fundação Mato Grosso. Nesse vídeo de hoje, nós vamos comentar um pouquinho a respeito das plantas daninhas consideradas de difícil controle. Essas plantas normalmente são plantas tolerantes ou resistentes a herbicidas, principalmente ao herbicida glifosato. E entre várias espécies de plantas daninhas de difícil controle que nós temos na agricultura brasileira, aqui no Cerrado brasileiro, nessas condições, nós temos dois grandes problemas. Um desses problemas é o capim-pé de galinha, uma planta daninha de ciclo anual, de metabolismo C4 e resistente a alguns herbicidas. Dentre eles, aos mecanismos de ação EPSPS, como representante o glifosato, e também aos inibidores da CCase, os graminicidas por excelência. Uma outra planta daninha também presente no Cerrado brasileiro, mas pontualmente ainda em algumas regiões, como na região de Sorriso, no Mato Grosso, e também em algumas localidades do Pará, nós temos aqui a vassourinha de botão. A vassourinha de botão, ela não é resistente como o pé de galinha, mas é uma planta tolerante ao herbicida glifosato. Uma planta também, uma espécie dela que nós encontramos na região da Bahia também, ocorrendo com bastantes infestações. E o que essas plantas têm dado trabalho para a agricultura brasileira e quais são as perdas que ela tem dado para o produtor e quais são as estratégias de manejo que nós devemos adotar. E aqui eu já falo para vocês que para nós controlarmos essas plantas daninhas consideradas de difícil controle, é importante nos atentarmos com a questão do manejo no sistema de produção. São plantas daninhas que não são próprias de uma cultura específica, mas são plantas que estão disseminadas por toda a área. Então toda cultura que você entrar na sua área para ter ali a produção desejada, essas plantas estarão lá competindo com essas culturas. Para nós iniciarmos a conversa falando a respeito do capim-pé de galinha, tá? É uma planta que na região do Cerrado brasileiro nós temos tido dificuldade de controlar, principalmente no sistema soja-algodão, por conta dos herbicidas que nós usamos. E normalmente esses herbicidas usados em pós-emergência, tanto na soja quanto no algodão, nós já temos populações dessa espécie apresentando resistência a esses principais herbicidas. Vale ressaltar que em muitas áreas ainda nós temos plantas suscetíveis a glifosato e também aos inibidores de ACCase, o que facilita o manejo. Mas em algumas localidades, algumas fazendas, em algumas regiões, nós temos a resistência múltipla, envolvendo a resistência a diversos mecanismos de ação, como inibidores da EPSPS, no caso o glifosato, e também aos inibidores da CCase, dificultando assim o seu manejo. É uma planta daninha que nós temos que pensar no sistema de produção. Hoje, na condição de cerrado, nós trabalhamos com pelo menos 2 dessecações. É necessário trazer uma dessecação, o manejo antecipado que nós chamamos, e fazer uma dessecação nessa sequencial para ir eliminando o problema das plantas velhas. Apesar de ser uma planta anual, ou seja, ela completa o seu ciclo ali em torno de 4 a 6 meses, mas devido às condições ambientais do cerrado que nós temos aqui na nossa região, uma entre-safra muito seca, com amplitude térmica muito alta, muitas dessas plantas elas acabam secando, mas rebrotando no início da safra seguinte. Parte dessas plantas que rebrotam, em torno de 15% no campo, é uma planta que já entra velha para nós dessecarmos. Por isso a necessidade de entrar com estratégias de manejos mais eficazes, mais eficientes, fazendo essa sequencial
na dessecação para manejar plantas velhas como nesse porte aqui. Após fazer uma dessecação, é necessário ter uma dessecação bem feita, estruturada, para nós entrarmos com os herbicidas pré-emergentes, que são os herbicidas que vão segurar novos fluxos dessas plantas daninhas de difícil controle, tanto para o pé de galinha, quanto também para a vassourinha de botão. Pensando no pé de galinha, os principais herbicidas que nós temos pré-emergentes que vão segurar novos fluxos de sementeira, nós temos alguns mecanismos de ação, como os inibidores da síntese de ácidos graxos de cadeias muito longas. Aí nós vamos ter como representantes o S-metalaclor e o piroxasulfone. Também os inibidores da formação de microtúbulos, como a trifluralina e a pendimentalina, e os inibidores da síntese de carotenoide, aqui representado pelo herbicida clomazone. Seriam as moléculas mais eficazes nesse controle em pré-emergência para o pé de galinha. Para a vassourinha de botão também nós temos vários produtos, o próprio S-metalaclor, dependendo ali, trabalhar a dose em função do solo, das características, dos atributos químicos e físicos do solo. O herbicida também metribuzin e os herbicidas à base da flumioxazina têm se mostrado muito interessante para o controle da sementeira da vassourinha de botão. Para o pé de galinha, em pós-emergência, se nós tivermos plantas suscetíveis a glifosato e também aos inibidores da CCase, facilita muito o manejo pensando em soja e também no algodão, mas em cenário que nós temos essa resistência, precisamos acertar na dessecação, entrar com pré-emergente, para nós conseguirmos entrar com os herbicidas glifosato e os inibidores da CCase num estágio mais jovem possível do pé de galinha para conseguir melhores resultados de manejo. A vassourinha de botão se comporta da mesma forma, é necessário entrar com manejo antecipado, principalmente com os auxínicos, mas dentre os auxínicos nós já temos o 2,4-D, que não vai bem para essa planta, é uma planta que já está velha, é uma planta tem o seu hábito arbustivo, então o 2,4-D não vai bem. Nesse manejo antecipado, o triclopir dos auxínicos tem se mostrado uma alternativa interessante. E o manejo de ambas as plantas continua também na segunda safra, seja no milho, no algodão, que tem sido aí as principais culturas empregadas na região do Cerrado brasileiro. Essas plantas de difícil controle, como mencionadas, deve-se dar uma atenção especial para esse sistema de produção. Eu tenho que manejar no pré-soja, pensando já no meu milho, no algodão que virá na sequência, e pós-milho, pós-algodão, de forma antecipada a soja da safra seguinte. Espero que tenham gostado do conteúdo. Não se esqueça de comentar suas dúvidas e sugestões de novos vídeos. Além disso, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificação de novos vídeos. Obrigado!